Vamos estar lendo o Novo Testamento, Mateus, que a gente está lendo um capítulo por dia também. Assim como o Velho Testamento, a gente está lendo também o Novo Testamento. Então, se você quiser acompanhar ali na leitura da Bíblia, irmãos, a gente está lendo o capítulo 6 hoje de Mateus. Amém? Aí você acompanha a leitura e você vai sublinhando, né, algo que você achar importante. E aí depois, sempre pra gente compreender a leitura, né, muitas vezes a gente tem que ler várias vezes, porque a forma que eles se expressavam é diferente da forma que a gente fala hoje em dia. Então, algumas coisas, quando eu ia ler a Bíblia, às vezes eu não compreendia. Aí eu lia e sempre tinha um caderno, né, que eu deixo marcado as coisas da Bíblia, e depois tem um caderno que eu vou passando o que eu compreendi, o que Deus falou comigo. Amém? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então aqui Jesus está falando, né, que quando a gente for ajudar alguém, quando a gente for fazer algo, né, por alguém que Deus pedir, por uma pessoa, ou que tocar no nosso coração de ajudar alguém, que a gente não faça onde as pessoas precisem ver, que ninguém precisa saber as coisas que a gente faz para ajudar as pessoas, né? Doações, ou você levar uma cesta básica, ou ajudar alguém, ninguém precisa saber, é você e Deus, porque Deus se agrada que a gente faça assim, Deus não gosta que a gente faça, como hoje em dia, né, fazem na internet e ficam expondo, e muitas vezes estão ajudando, sim, mas às vezes é só para receber aplausos e curtidas, né? E Deus não se agrada disso, Ele gosta que a gente ajude, que a gente faça, né, de ajudar o outro, porque Deus fala pra gente sempre pensar no próximo, né? Mas que ninguém precisa saber, que seja você e Deus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui Jesus também ensina a como a gente tem que orar, né? Pra gente entrar dentro da nossa casa, fechar a porta do nosso quarto e falar somente nós com Deus, né? Sem que os homens nos vejam orando. Porque oração ensaiada não é oração. A oração é uma conversa de você com Deus. De você sendo sincero, você falando o que tá difícil, você pedindo ajuda, você conversando com Deus. É uma conversa, Deus ama a sinceridade do nosso coração. Então a oração, ela é uma conversa entre nós e Deus. Amém? E sempre Deus pede que seja no nosso quarto, no secreto com Ele. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós los pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Aqui Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né? Sobre a gente, e também ali que eu tava falando, né? No versículo 6 ele tá falando, e no 7,
para não usar vãs repetições, né? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma oração, algo ensaiado, Deus não ouve, né? Deus ama a sinceridade, Deus ama que a gente se abra com Ele, fale abertamente, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos criou. E Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele jamais vai contar para ninguém o que você falou para Ele. E Ele jamais vai te fazer passar vergonha por algo que você falar para Ele. Ou também falar para outra pessoa. Porque Ele é fiel, né? Então, por isso que Ele diz pra gente falar com Ele no secreto, fechar a porta, e não orações repetidas, ensaiadas, mas orações sinceras, de um coração sincero, um coração contrito, que ama orar, que ama conversar com o seu Pai. E aí depois Jesus ensina, né, a oração do Pai Nosso, que ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. A gente precisa perdoar as pessoas, né? E é muito difícil às vezes a gente perdoar pessoas que nos fizeram mal, né? Mas a gente precisa perdoar, sim, de todo o nosso coração, porque se Deus nos perdoa, quem somos nós para não perdoar os outros, né? Então a gente precisa liberar perdão, a gente precisa perdoar. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui Jesus está falando sobre o jejum, que quando a gente jejuar, a gente não precisa estar falando para as pessoas, né? Depois que você fizer o jejum e passar, tudo bem, né? Se Deus falar que você pode falar sobre o que você jejuou, né? Sobre qual motivo você jejuou, né? Mas o jejum, ele é baseado para nos aproximar de Deus, né? Para enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito, porque aí a gente fica muito mais ligado com Deus, com a presença de Deus, né? Porque você vai estar fazendo um sacrifício de comer, de beber, né? O jejum geralmente é para nos aproximar da presença de Deus e enfraquecer a carne e deixar o espírito forte, né? Mas Jesus fala pra gente não falar quando a gente estiver jejuando, como alguns faziam naquele tempo para as pessoas saberem que eles estavam jejuando. E quando ele diz já ganharam seu galardão, já tiveram sua recompensa, né? Porque o que é fácil não agrada o coração de Deus. Ele gosta que fazemos coisas que muitas vezes seja difícil para nós, né? Assim como as renúncias, né? São coisas que Deus agrada o coração de Deus porque ele sabe que é difícil, né? Tu, porém... Agora eu me perdi aqui. Aqui. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, qual grande serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, aqui também Jesus está falando sobre a gente não ficar juntando tesouros na terra, né? A juntar os tesouros do céu. Porque no céu os tesouros, a traça e a ferrugem não consomem, né? E os tesouros da terra, sim, né? Deus sempre fala, né, na palavra pra gente buscar as coisas do céu. A gente já continua.